Glória a Deus. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Por gentileza, os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. O Senhor já se faz presente, né? A palavra do Senhor diz: onde estiver dois ou três reunidos em seu nome, Ele estaria presente, e Ele está presente aqui nessa noite. O Senhor colocou algo no meu coração e eu quero ler junto com os irmãos o tema proposto pelo Senhor. A primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, quando ele falando do caráter da sua e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que? Para os que o? Então, somente para os que o amam. Versículo 10. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, Deus revelou as coisas para aqueles que o amam, porque aqueles que o amam têm o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus conhece as coisas de Deus, também como conhece o coração do homem. Isso é ter intimidade com Deus, amém? Então, a pessoa que tem intimidade com Deus está basicamente enquadrado desses dois versículos. Mas antes de nós entrarmos aqui em mais alguns assuntos da palavra do Senhor, no tema proposto, eu só quero enfatizar essas pessoas que amam a Deus. As pessoas que amam a Deus, baseado exatamente na palavra de Deus. Quem ama a Deus? Aí nós olhamos para a palavra de Deus e enxergamos Jesus, ele resumindo toda a lei, dizendo como a pessoa ama a Deus. Amando a Deus acima de todas as coisas. Então, se eu coloco Deus por segundo, terceiro ou quarto lugar, as coisas não são da forma que eu estou imaginando que seja. Como, pastor? Que eu realmente amo a Deus. Então, eu só amo a Deus se Deus estiver acima da minha vontade, acima do meu desejo, acima das minhas escolhas. Aí, sim, eu amo a Deus. Mas parece um contraste, porque quando nós encontramos o segundo mandamento diz: amar o seu próximo como a ti mesmo. Aí resume toda a lei. Então, peraí. Então, o primeiro é primordial, só que o primeiro não é consistente se o segundo não prevalecer. Então, eu tenho que amar o meu próximo. Então, para mim amar a Deus... Obrigado, pastor. Para mim amar a Deus, eu tenho que amar o meu próximo e dar a vida pelo meu irmão.
aí sim eu estou amando a Deus, porque nós encontramos o apóstolo João explicando e dizendo que se eu disser que eu amo a Deus, mas aborreço ao meu irmão, eu sou mentiroso. Então, por quê? Porque eu não amo o meu irmão. Então, logo, eu não amo a Deus. Então, quando nós olhamos e entendemos esse versículo a qual nós lemos, mas como está escrito, as coisas que os olhos não viu, o quê? As coisas espirituais. E o ouvido não ouviu, que nós ainda não ouvimos, e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Quem ama? Quem ama a Deus, quem ama o seu próximo, quem vive em conformidade com a palavra de Deus. Então, para que eu venha ter intimidade com Deus, eu tenho que ter intimidade com a igreja de Cristo, ser engranjado no corpo de Cristo Jesus. Ser alguém saudável, ser alguém curado, ser alguém santo na presença de Deus. Santo é ser separado, não ser como os demais, não sermos comuns, mas sermos diferente, enquadrado na palavra de Deus. Isso é intimidade com Deus. Quando nós classificamos intimidade com Deus, são pessoas que vivem em diálogo com Deus. São pessoas que têm compromisso e responsabilidade com Deus e amam o seu próximo. Quer ver? Os filhos de Israel ficaram no meio do deserto. Abandonado? Não, não ficaram abandonados. Porém, Deus disse para Moisés: Moisés, sobe ao monte Sinai, porque eu vou revelar os meus mandamentos. Aí Moisés subiu e foi lá, ficou 40 dias. Quase no final dos 40 dias, Moisés ouve uma festa. Um som de festa, de barulho de festa. E o Senhor falou para Moisés: desce, porque o povo se corrompeu. Aí o povo se afastou e começou a adorar bezerro de ouro, porque Israel estava acostumado a ver ídolos no Egito. Eles estavam acostumados que as cidades vizinhas viam ídolos. E estavam acostumados à adoração a outros deuses. Por quê? Porque eles ouviram Moisés falar, viram milagres, viram sinais, mas não viram a Deus. E eles queriam que Arão, de qualquer forma, mostrasse a Deus. Arão, por tentar passar a mão, por tentar apaziguar a situação, afrouxar, que é o termo mais claro, e infelizmente isso acontece nos dias de hoje, afrouxar aquilo que Deus determinou. Arão foi lá e fez um bezerro de ouro. Está aí o Deus de você. Só que assim, ele também foi condenado com isso, junto com eles. Ele foi reprovado também junto, porque ele perdeu o direito de entrar na terra prometida. Ele perdeu. Aí Moisés desce, vê o povo todo se corrompendo, vai lá e quebra as tábuas. Aí Deus olha para Moisés e fala: faça esse povo, que eu vou destruir todo mundo. E de você eu vou levantar uma outra nação. Moisés não concordou, porque Moisés amava o povo. Moisés tinha intimidade com Deus, mas também Moisés era real, amava as pessoas. E aí Moisés começou a interceder pelo povo. Moisés colocou a sua vida eterna diante de Deus. Moisés pediu para Deus riscar o nome dele do livro da vida. Aí, mais à frente, Moisés faz um diálogo, lá no capítulo 33, no livro de Êxodo, Moisés começa a conversar com Deus. Aí Deus olha para Moisés e fala: Moisés, eu não vou mais com esse povo, eu vou mandar o meu anjo ir com eles. Eu tenho achado graças em ti. Eu tenho falado contigo boca a boca. E por causa dessa intimidade, eu vou enviar o meu anjo e não vou com eles. Moisés olha diante de Deus e disse: Deus, se eu tenho achado graça diante dos teus olhos, não permita, Senhor, nós sairmos daqui se a tua presença não for conosco. Se o Senhor não for conosco, aí Deus foi lá e aceitou, aí respondeu para Moisés, e aceitou, e disse que iria. Aí Moisés foi mais ousado. Moisés disse: Senhor, se eu tenho sido aceito pelo Senhor, mostra a tua glória para mim. Aí nós encontramos Deus olhando para Moisés e diz para Moisés para que Moisés vá, se apresente no monte.
Aí Moisés se apresenta no monte, diante do Senhor, no meio de uma rocha. Algumas traduções falam atrás da penha, outra em cima, mas de certa forma ele estava atrás de uma rocha, no meio de uma brecha. O Senhor faz conforme disse para Moisés, que ele ia passar, e na hora ele ia colocar a mão quando ele estivesse de frente, e quando ele virasse, ia permitir que Moisés enxergasse pelas costas, porque Moisés foi aceito. Entenda, essa forma de Deus se apresentar a Moisés e fazer algo que Deus nunca tinha feito, revelar o seu nome a Moisés, mostrou a intimidade que Moisés tinha com Deus. Presta bem atenção. Aí quando Moisés recebeu, somente vendo o Senhor por detrás, passado 40 dias, sem comer, o texto fala, e sem beber, a presença e a graça de Deus foi tão grande, que quando Moisés desceu, o rosto de Moisés resplandecia, por causa da glória e da presença de Deus. Aí nós olhamos e analisamos, deparamos com um texto desse. Mas Deus preparou coisas que os olhos não viu. Moisés viu a glória de Deus. Moisés ouviu Deus falando com ele. É o que o texto está dizendo. E nem o coração de Moisés subiu. Moisés tinha tanta intimidade com Deus que entendeu qual era o plano de Deus. E que o coração de Deus era mole demais. A ira do Senhor dura só um momento, mas o coração de Deus é mole demais para com seus filhos, com as suas criaturas. Tanto que ele mesmo disse para Moisés, pode ir lá ler depois, Êxodo 33 e Êxodo 34, Deus dizendo que ele é tardio em se irar. E Moisés entendendo isso, pedindo para que Deus retornasse novamente aos seus filhos, e Deus assim o fez. Agora presta atenção, aí Paulo diz que o que o ouvido não ouviu, ainda não ouviu, vocês ainda não escutaram, ou não ouviram ainda, não subiu ao seu coração, nem os seus olhos viu, são as coisas que Deus tem revelado para mim e para você. É maior, é superior, porque agora nós não o veremos pelas costas, ele não vai colocar as mãos na frente, ele vai se apresentar olho no olho, face a face conosco. E dizendo, se nós tivermos alguma coisa, entrar com o Pai, isso é intimidade, e Deus procura os verdadeiros. O texto de João fala que ele procura os verdadeiros, mas Mateus fala para buscar e bater, então ele está à nossa espera. Para nós termos intimidade com ele, nós temos que buscar, nós temos que orar, nós temos que acreditar que ele vai se revelar a nós. Quando nós olhamos para o texto, olhando para o homem natural, para o homem que vive ao seu bel prazer, e olhamos para os filhos de Deus, parece que entendemos uma transcendência, passar da carne para o Espírito. É o que Deus espera da sua igreja, sair da carne e entrar para o Espírito, e entender o que Deus preparou para nós. Aquilo que Deus reservou para nós é longe do pecado, é longe da condenação do mundo, porque nós não podemos nos enquadrar na condição de condenados, mas sim de vivos para a salvação em Cristo Jesus. Aleluia. Aí vem o versículo 10, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda
as profundezas de Deus, porque Deus quer revelar coisas profundas. Nós não recebemos dons dos céus para simplesmente olhar o mar do Espírito, olhar o mar da graça de longe. Não, Deus nos convida para penetrar nas profundidades de Deus, para entendermos o que está acontecendo à nossa volta. Aleluia. Peraí. Então, isso quer dizer que Moisés teve intimidade com Deus. E isso não era restrito a Moisés? Não. Moisés orou, 70 receberam da mesma sabedoria, unção e profundidade do céu. Quando nós olhamos, após 10 dias da ascensão, houve homens que estavam adorando, buscando, louvando ao Senhor. 380 foi embora, mas 120 ainda permaneceu convicto de que a promessa de Jesus era verdadeira. Estava orando, adorando em comunhão, reunidos no mesmo lugar, se amando, buscando a Deus. De repente veio um vento veemente, impetuoso. Esse mesmo Espírito desceu, invadiu o lugar, o recinto onde eles estavam, e de repente todos foram batizados no Espírito Santo e começaram a falar em línguas, porque o Espírito penetrou no meio da igreja para permanecer e ficar até a consumação do século. A igreja de Jesus Cristo é uma igreja fervorosa, cheia do seu Espírito Santo, uma igreja avivada, que não se acomoda diante do pecado, diante do erro. A igreja de Jesus Cristo reverencia, adora, agradece, louva ao Senhor no meio da prova, no meio da dificuldade, no meio da aflição. Há adoradores de Baal, há adoradores de cordeiros, mas há aqueles que adoram o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. E Deus está à procura. Aleluia. Glória a Deus. Quem quer intimidade com Deus, diga: eu quero. Desculpa, mas a intimidade não é para quem quer, é para quem busca, para quem ora, para quem lê a palavra, para quem tem comunhão com Deus, para quem se enquadra com a palavra de Deus. Mas eu vou te revelar algo: Jesus Cristo está em busca dos verdadeiros, que adora não de aparência, mas com interesse de coração. E é você que é a igreja de Jesus Cristo, tem que buscar, tem que descer, tem que orar, tem que falar com Deus na intimidade e deixar Deus falar em você, deixar que Deus brilhe, que o Espírito do Senhor brilhe em você. Aleluia. A nossa luz, a minha luz, a sua luz tem que brilhar de dentro para fora, porque temos o Espírito do Senhor, e o Espírito do Senhor quer sair para fora, arrebentar esta casca e transparecer e mostrar para o inferno as marcas de Jesus Cristo em sua vida. Nós não podemos nos conformar com este mundo, nós não podemos nos conformar com a concupiscência do pecado, mas nós temos que aceitar a graça de Jesus Cristo, passar pelo caminho estreito, entrar pela porta estreita para morar no céu, para ter comunhão com Deus. Tem que abandonar a fofoca, o engano, a murmuração, o erro, e entrar em comunhão com Cristo com muita pressa. A igreja está gemendo, a igreja está sofrendo, porque está longe da intimidade com Deus. Aleluia. Estamos vivendo o período da igreja da Laodiceia. Isso não nos dá legalidade para sermos a igreja de Laodiceia, mas para nós sermos a igreja fervorosa, a igreja de Jesus Cristo. Na camandas tocomondécia. Olha, presta bem atenção. O Espírito do Senhor está assim, batendo em nossos corações, de dentro para fora, para transparecer para o mundo o brilho, a graça, a unção de Jesus Cristo.
Não adianta pregar bonito, não adianta cantar bonito. Se tiver vida em pecado, Deus não aceita. Isso é palavra de Deus, isso é evangelho. Eu preciso ser verdadeiro, eu preciso aceitar e viver e permanecer no evangelho de Jesus Cristo. Aleluia! Aonde na palavra de Deus que Jesus vai vir buscar uma igreja que tem comunhão com as trevas? A Deus vai buscar uma igreja real, verdadeira, que tenha comunhão com Ele. Não podemos viver mentindo em pecado e aceitar o pecado em nós. Devemos aceitar a Jesus e permanecer em Jesus como Salvador. Aleluia. Aleluia. Acamandas tekemendes tobocomonda subiquinda ramandas tocomonda súbia. Se você não está sentindo a presença de Deus, já começa a gritar, já começa a gemer e falar: Jesus, me perdoe, porque eu estou longe da intimidade com o Senhor. Cadê os profetas de Jesus Cristo? Cadê os pregadores verdadeiros? Cadê os verdadeiros adoradores? Aleluia, 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 aleluia. Não se preocupe, irmãos, não se preocupe. Eu passei meia hora chorando, pedindo misericórdia a Deus, porque Deus quer intimidade com a sua igreja, quer intimidade com o seu povo, não intimidade com aparência. As pessoas sobem para contar os seus feitos. Não é mais Jesus que vai contar os nossos feitos, somos nós que queremos contar trombeta. Ajudamos o próximo querendo retorno e reconhecimento. Se ajudamos alguém e alguém nos abandona, jogamos na cara. E a palavra do Senhor nos diz para ajudar a todos, socorrer a todos, e principalmente os domésticos da fé. Mas não é para nós queremos algo em troca, é evangelho. Igreja, precisamos ter intimidade. Às vezes não servimos para ter intimidade uns com os outros e gritamos dizendo que temos intimidade com Deus. Aonde? Temos intimidade com o seu Espírito, com a sua palavra. Precisamos ter, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Não podemos aceitar, irmãos, não podemos aceitar o erro em nossas próprias vidas. Porque o Espírito do Senhor, Ele aborrece o pecado. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não devemos ser simpatizante, está assim, ó, de simpatizante. Eu gosto da igreja, eu me sinto bem. Para mim está tudo bem, está uma maravilha ir para a igreja. Mas Jesus chama para o evangelismo, não vai. Jesus chama para uma intimidade com a palavra, não vai. Prega bonito, fala bonito, mas não tem intimidade com Deus. Intimidade real com o Espírito Santo. Ele quer nós na oração, nós não oramos. Oramos para pregar, oramos para cantar, mas não oramos para viver e morar no céu. O nosso alvo é o céu, irmãos. Tudo aqui é passageiro, tudo isso aqui é passageiro. Uma hora o nosso corpo vai cair, mas o que vai se ser da nossa alma e do nosso espírito? Aleluia. Deus quer trazer o avivamento no nosso meio. Não estou falando de pula-pula, de reteté, falar em línguas estranhas, não. É uma igreja que diz: eu vou para a frente da batalha, eu vou atrás do jovem, eu vou atrás da criança, eu vou atrás do velho, vou atrás da mulher, vou atrás do casal que está destruído, eu vou atrás daquele jovem que um dia congregou conosco e agora está nas trevas. É isso que Jesus quer, uma igreja verdadeira, não com título de pastor, não com título de presbítero, não com título de missionário. Isso cai por terra. Jesus quer a igreja, a igreja, a igreja. Os títulos é para a organização, mas no mundo espiritual, Jesus procura a todos para continuar o seu evangelho. Aleluia.
Aleluia. Hoje é uma igreja insubmissa. A gente vê uma igreja insubmissa. O pastor fala algo, eu não aceito. Tem que ser do meu jeito, tem que ser da minha forma. A palavra de Deus diz A, não, mas eu vou fazer B. Igreja, não se engane, nós precisamos entrar na palavra, ler a palavra, estudar a palavra, meditar a palavra, mas também precisamos viver a palavra, pois é Deus reservou o céu para aqueles que o amam. Aqueles que o amam são aqueles que o obedecem. Aí se enquadra todos nós, homens, mulheres, todos. Desculpa, irmãos, desculpa. Mas precisamos ler a Bíblia, mas também precisamos viver ela em nossos dias, porque tem muita gente enganado por aí. E você não pode viver enganado. Se você acha que você é dono de si mesmo, você está no lugar errado. Porque você aceitou a Jesus. Você não quis ir para o inferno, você fez uma escolha. Foi a melhor escolha que você fez, de ir para o céu. Aceitou o sacrifício de Jesus. Mas, quando a gente lê, pastores, em João 17... o que Jesus disse ao Pai? Pai, todo aquele que tu me deu são meus. Você agora não é o seu próprio dono. Aleluia. Jesus é seu dono. É a Bíblia que fala. Você foi comprado das garras do inferno com precioso sangue. Você pertence a Cristo. Nós pertencemos a Cristo. Nós temos a marca do Espírito Santo. Agora nós devemos fazer aquilo que Ele fala para nós fazermos. Pregar o Evangelho, viver o Evangelho, viver a submissão do Evangelho, respeitar as autoridades constituídas por Deus no mundo eclesiástico. Às vezes queremos edificar muitos altares, muitos lugares por aí, e aqui dentro tem gente morrendo. Olha para o seu irmão aí do lado. Olha para o seu irmão aí do lado. Olha, todos já olharam? Olha para mim. Você precisa dele, sim ou não? E aí, ó. Queremos ganhar o mundo, mas aqui dentro tem pessoas precisando de um abraço. Precisamos ganhar lá fora, irmãos. Devemos ganhar lá fora, mas muito mais os domésticos da fé. Porque é com Ele que você vai para o céu. É comigo que vocês vão para o céu. Eu estou lutando para ir para o céu. E esse amor de Jesus Cristo, ele abrange a todos nós. Então eu não posso de forma nenhuma aborrecer vocês. Eu não posso aborrecer vocês. Porque se eu aborrecer vocês, ou vocês estiverem aborrecidos comigo, aí eu não vou para o céu. Eu estou me enganando. Eu não posso aceitar que as pessoas vivam em inimizade dentro da congregação. Eu vou estar enganando vocês. Desculpa, se tiver inimizade aqui, você não vai para o céu. E eu abro liberdade para qualquer um me corrigir aqui, utilizando a palavra de Deus. Porque se eu não tiver comunhão contigo, se eu não tiver comunhão com a senhora, se eu não tiver comunhão com o meu irmão que está do lado, para o céu eu não vou. Intimidade com Deus. O que você entende de intimidade com Deus? Não é eu olhar para o irmão e saber o que está acontecendo na vida dele, não. Não é isso. Intimidade com Deus é sabendo que com o meu irmão, com a minha irmã, eu vou morar no céu. Então eu vou orar por ele, vou estudar a palavra de Deus, eu vou conhecer qual é a vontade de Deus para a minha vida e viver todos os dias. A responsabilidade que é minha como pastor é apacentar o rebanho. Não importa se Deus colocou nas mãos do pastor Cícero, na mão do pastor Afonso, do evangelista Bruno. A minha responsabilidade como pastor é pastorear. Não mandar os outros fazer. Sou eu mesmo que tenho que ir fazer, porque Deus me chamou como pastor. A responsabilidade é minha. E Deus vai cobrar de mim. Então eu preciso sair lá fora para pregar. Eu preciso pregar a verdadeira palavra. Eu não posso. Eu vi um rapaz, estava assistindo o noticiário no SBT, eu não gosto muito.
Aí no final ele diz assim: eu não vou passar manteiga no bigode do gato. Quer dizer, eu vou enganar os outros. Não vou fazer isso. Eu vou pregar o que a palavra de Deus está dizendo. E a igreja está dizendo o que a palavra de Deus está dizendo. E a palavra de Deus está dizendo, lá no Apocalipse, no capítulo 22, fala a respeito da cidade santa. Ela é de ouro, ela é pura. Aí uns versículos antes fala da glória da igreja, da noiva de Cristo. A igreja glorificada. A igreja é separada. A igreja tem o brilho de Cristo. A igreja recebe galardão. É impossível você estar na presença de Deus, não sentir a presença de Jesus Cristo. Não sentir a presença do Senhor. Precisamos sentir a presença precisamos ansiar em sentir a presença do Senhor. Irmão, não aceite ser mais um. Não aceite sentar no banco. Jesus, eu sentei aqui na cadeira, estou sentado, mas eu só saio daqui se eu sentir a tua graça. Enquanto não sentir a graça, eu não vou embora. Eu preciso, na palavra, no louvor, eu preciso sentir. O porteiro vai estar lá na porta, você vai estar dando glória sozinho aqui. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O irmão vai ficar até incomodado. Poxa vida, deu 10 horas da noite, o irmão está dando glória. Mas dá glória, dá glória. O irmão vai fechar a porta, vai trancar, você vai continuar dando glória. Mas não aceite ir para casa sem sentir a presença de Deus. A presença de Deus tem que ser viva. Sabe por quê? A trombeta vai tocar. O chamado vai acontecer. Quando Jesus gritar, igreja, vem para mim. Os verdadeiros vão ouvir a sua voz. Se eu não tiver comunhão com Ele, como eu vou entender a voz dEle? Aleluia. Olha que coisa gloriosa. Deus, em sua infinita misericórdia, tinha um plano para Saulo. Ou Paulo, tanto faz, grego ou hebraico, nome. Aí Saulo foi com o objetivo: matar os irmãos, destruir os irmãos. Aí Deus fala: filho, se põe de pé, vai lá, desce lá. A Bíblia, no texto não fala isso, mas dá a entender que Jesus desceu e aí eu vou, pai, chegou a hora. Aí o Espírito Santo foi junto. Estava ali presente, a glória apareceu. Os companheiros de Paulo ouviu alguma coisa? Sim ou não? Sim ou não? Quem ouviu? Paulo, Jesus falando com ele em hebraico. Porque Deus queria falar com Paulo. E aí Paulo vê aquela glória e diz: quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Só que agora, para a igreja, aqueles que estão buscando, que Jesus está vindo em encontro para ter intimidade, ela fala: eu sei quem tu és, Senhor. Aí o Senhor vai falar: eu sou Jesus a quem tu buscas. Você já ouviu a voz de Jesus? Você já sentiu a presença de Deus? Você já sentiu a glória de Deus? Você já sentiu o impacto que existe da carne com o Espírito quando está recebendo a unção do céu? Você já sentiu a sua carne adormecer e o gozo de dentro entrando, invadindo? Jesus quer fazer isso com você. Você já sentiu o seu coração arder? Você abrir a boca e dizer: glória a Deus, eu nunca senti isso, porque eu não fui logo para os pés de Jesus. E é isso que Jesus quer fazer com você. Aleluia. Porque Ele quer ter um encontro com a sua igreja para um avivamento espiritual. Na camandas tocomondé, estubiquiana súbia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Esquece os problemas, esquece a dificuldade. Adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Aleluia. Aleluia.
Se você crê, Deus coloca um fim na tua prova. Se você acredita, Ele te coloca de pé. Se você confia, Ele restaura a tua alma e enche de alegria. Aleluia. 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 O versículo seguinte, Paulo fala que os homens sabem das coisas dos homens, mas o Espírito sabe das coisas de Deus. E o Espírito quer revelar as coisas de Deus para você. Porque a luta está dessa forma, porque a perseguição, porque a prova, porque as dificuldades, porque a angústia, porque a aflição. Ele quer se manifestar a você, igreja. Aleluia. Aleluia. Você é uma afirmação, você é a igreja verdadeira. Você é a igreja comprada no sangue de Jesus. Você é a igreja que recebeu o penhor do Espírito Santo. Então você tem que ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Não navegar, não na praia, não navegar por cima, andar por cima das águas, mas entrar nas profundidades do Espírito e entender os planos de Deus para a sua vida. E o Senhor te convida hoje para entrar nessas profundezas. Pega a mão no seu peito, pega a mão no seu peito. Pode pegar na direção do coração. Segura com muita força, faz assim, ó. Segura com muita força, segura com força mesmo. Segura com força, como se você estivesse pegando algo. Aperta a mão assim, ó. Olha para mim, olha para mim. Faz assim, ó, aperta, como se você estivesse arrancando. Arranca todo vazio, toda angústia, toda frieza, e fala: saia de mim, porque eu preciso estar cheio do Espírito Santo, porque Jesus vai voltar para buscar uma igreja cheia de unção, cheia de graça, cheia de vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu posso ver no mundo espiritual um avivamento. Eu posso ver um avivamento no mundo espiritual. Se Deus mandar eu ir, eu vou, irmãos. Mas tem pessoas que estão no meio da prova, no meio da angústia, no meio da aflição, e ainda não entendeu o porquê. É porque a luta, a prova, a dificuldade que você está passando, é porque você não está na vontade de Deus, não está orando, não está buscando, e o diabo está se andando com a sua família, e Deus não quer isso para você, porque a sua vida, a sua família, o seu lar pertence a Deus. Você precisa interceder pela sua família. Aleluia. Mas presta bem atenção. Presta bem atenção no que eu vou te falar. Você ora pela sua família? Ora. Busca pela sua família? Busca. Você chora por causa da sua família? Você chora. Porém, Deus quer que você chore muito mais pelas famílias dos seus irmãos. Porque através de você buscar pelos seus irmãos, se preocupar pelos seus irmãos, Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar vitória. Às vezes as pessoas esperam ser um grande pregador, ser um grande avivalista, fazer uma grande obra, e Deus quer usar ele no oculto, usar ele ali no anonimato, sabe? No anonimato, orando, buscando, intercedendo pelos outros, fazendo a vontade de Deus. E ele não entende isso. Deus quer trazer um avivamento no meio da sua igreja. Podemos estar vivendo o período da igreja de Laodiceia. Que período é esse? A igreja rica, a igreja que fala: nada me falta, estou bem. Estamos vivendo um período em que há eletricidade, que há um som, você não precisa gritar para uma multidão. Existe a eletricidade.
Você não precisa andar 300, 400 quilômetros para pregar a palavra. Temos carro, temos ônibus, temos transporte. Mas isso não quer dizer que estamos vivendo o período da igreja de Laodiceia, mas não podemos aceitar ser igual à igreja de Laodiceia. Lembra? Todas as qualidades de uma igreja penetra outra. Então nós temos a qualidade, as qualidades das outras 6 igrejas. Então, irmãos e irmãs, precisamos ter intimidade com Deus. Precisamos estar na oração, no jejum, buscando a Deus. Não podemos aceitar, irmãos, não podemos aceitar. Não é um termo literal. Os pastores me respeitam, ou me perdoem. Não é falta de respeito aos pastores, aos pregadores, aos irmãos que estão sentados. Mas não podemos aceitar que pastores, presbítero, evangelista estão sentados, e me perdoe os que estão de braços cruzados, estarem com braços cruzados, enquanto muitas pessoas estão perecendo dentro da igreja e fora da igreja. Não podemos aceitar. Existem muitas almas que estão perecendo, sofrendo, dentro e fora de um convívio evangélico. E precisamos viver e pregar a verdade. Isso depende de todos nós. Pregarmos exatamente o que a Bíblia está dizendo. Nem mais e nem menos. Procurar viver o que a Bíblia está dizendo. Não é uma batalha fácil, mas temos o Espírito Santo para nos orientar, para nos ajudar. Ou nós entramos nas qualidades que Cristo quer, ou nós obedecemos à voz de Cristo, ou então o Espírito de Deus não habita em nós. Não existe meio termo. Deus reservou as coisas para aqueles que o amam. Quem ama a Cristo é aquele que faz a vontade de Deus, é aquele que é obediente, aquele que ora, aquele que busca, aquele que não fala mal do seu irmão. É o que a Bíblia diz. Aquele que intercede pelo seu próximo, aquele que dá a vida pelo seu irmão. Esses são aqueles que amam a Deus. Isso é doutrina da palavra de Deus, isso é avivamento para os nossos dias. Talvez nós queremos ouvir uma profecia, andamos de vários lugares para ouvir uma profecia, ouvir homens falarem, porque não acreditamos mais que a Bíblia fala conosco e que Deus pode falar diretamente conosco. E Deus quer ter intimidade conosco, falar conosco. Quantos estudos bíblicos que eu participei e ouvi Deus falar comigo, e ouvi Deus falar com as pessoas. E às vezes nós estamos em busca de homens, iremos receber recompensa de homens. Mas se nós buscarmos a Deus, iremos receber recompensa de Deus. Nós estamos indo para o céu, a gloriosa cidade está preparada para nós. Ela é toda adornada de ouro, cristal, tem pedras preciosas, é algo lindo. João não sabia como descrever aquela cidade. Ele utilizou os materiais mais preciosos que tem na terra. E nós estamos nos apegando ainda com as coisas daqui, irmãos. E Jesus chamou você. Às vezes nós imploramos, insistimos, porque é isso que o Evangelho nos ensina, para que os irmãos nos ajudem na obra, para que os irmãos venham para os cultos, para que os irmãos fiquem firmes. Oramos, buscamos uns pelos outros, choramos, nos angustiamos, porque é o Evangelho de Jesus Cristo. Mas saiba de uma coisa, chegará um tempo em que não vai ter ninguém mais clamando, insistindo, gemendo por nós. Vai ser no dia do arrebatamento, ou nós subimos no arrebatamento, ou ficaremos sozinhos, largado pelas nossas próprias escolhas. Pastor, eu tenho livre-arbítrio, eu tenho escolha. Escolha fazer o que você quiser.
Mas entrar no céu cabe ao Pai, é o que a Bíblia diz. Nós temos uma escolha: obedecemos à voz do Senhor, o Senhor Jesus, ou somos servos dele, ou não servimos nem para ser filhos. É Bíblia, é Bíblia. Porque ele chega para os discípulos e fala assim: já não vos chamamos de servo, vos chamamos de amigo, por causa da intimidade, por causa do compromisso, por eles permanecer lado a lado com Jesus. Nessa batalha, nós erramos, falhamos, mas nós não devemos ser ingratos, não devemos deixar a incredulidade entrar. Para nós termos intimidade com Deus, precisamos permanecer firme. Quantas vezes o Espírito Santo quis usar você na palavra e você disse não? Quantas vezes ele quis te usar numa revelação e você não disse não? Quantas vezes ele te quis usar numa profecia e você disse não? Quantas vezes ele quis que você louvasse a ele com um hino, porque ele queria criar uma esfera espiritual para consolar alguém e você disse não? E ainda batemos no peito e falamos: eu vou para o céu. Claro, nós precisamos crer que iremos para o céu, mas precisamos viver isso e acreditar de todo o nosso coração, viver o Evangelho. Deus está em busca, é o que Jesus disse: os verdadeiros adoradores. Não existe uma localidade, então eu tenho que ser adorador em qualquer lugar. Está na dispensação, na disposição do Espírito Santo, ter uma intimidade com Ele e entender. As pessoas às vezes falam algo para nós, a gente já se doa, já fica angustiado, já não quer vir mais para a igreja, não quer mais olhar para a cara do irmão, já se indigna, quer virar as costas para o irmão. Nós somos igreja verdadeira. Jesus, ele nos ensinou: se alguém bater na face, ofereça outra. Se alguém te machucar, você mesmo machucado vai lá e pede perdão. Isso é evangelho. Não, eu não vou pedir perdão, eu preciso amar o meu próximo, eu preciso dar a vida pelo meu irmão, eu preciso sofrer, se necessário. Não estou pregando aqui fazendo apologia ao sofrimento, não. Mas se necessário, eu preciso sofrer por amor ao meu irmão. Quem quer ir para o céu, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem disse com alegria, diga aleluia. Aleluia. Oi, irmãos. Você tem que ter certeza da sua salvação. Fala: glória a Deus, eu vou para o céu. Pregar aquilo que vive, então eu vou para o céu. Eu vivo o céu, eu vivo o céu, eu vivo o céu, eu vivo o céu, eu vivo o céu. E viver. E se eu vivo, eu vou sentir a presença do Espírito Santo. É impossível olhar para o irmão e não sentir comunhão. É impossível olhar para uma pessoa angustiada e não sentir que o irmão está angustiado. Isso é Espírito de Deus, isso é comunhão, é intimidade. Eu preciso ter intimidade com vocês, irmãos. Me ajuda a ter intimidade com vocês, tendo nós todos intimidade uns com os outros em Cristo Jesus. É na oração, é no partir do pão, é na comunhão, no dia a dia. Aleluia. Porque nós iremos para o céu junto. Jesus vai chamar: vinde. Aí a Bíblia diz: aqueles que estão dormindo se despertarão do sono, serão, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados junto com eles, e num abrir e piscar de olhos, não é uma piscada, é abrir e piscar, a velocidade que tem para nós piscarmos, encontraremos com Ele nos ares. Aí de repente chegar lá todo mundo junto: glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus.
Aí você olha assim e fala assim, mas pastor, tem irmão que fala inglês, tem irmão que fala alemão, tem irmão que fala hebraico, tem irmão que ainda tem os que falavam aramaico, tem irmão que falava latim, tem irmão que falava finlandês, tem irmão que fala espanhol, mas nós iremos falar a língua do país que nós iremos morar. Será um só povo, uma só língua, estaremos adorando a Deus, aleluia! Que grande alegria, que grande gozo. Então vale a pena, irmão, vale a pena. Aleluia. Eu não sei o que as pessoas pregam aí que o evangelho é frouxo, porque a Bíblia fala que o evangelho, a palavra de Deus, a vontade de Deus, o amor de Deus é esse, que ele repreende e castiga todo aquele que ele ama. Ele usa o cajado, ele usa. Eu lembro de uma história de um pastor, aconteceu isso eu contei essa semana em aula, 2 vezes, que eu achei interessante. Uma ovelha era rebelde, a ovelha não obedecia, aí o pastor de ovelhas, animais, entre o Egito e a Palestina, estava pastoreando, tinha um povo ali, uns turistas, viu aquela cena, o pastor catou o cajado, chegou na perna da ovelha e quebrou a perna da ovelha. Aí ele catou, encostou a ovelha, pegou a patinha, colocou no colo e começou a amarrar um pano na perna da ovelha e colocando uma tala. As pessoas que viram isso ficaram indignadas e pediram para que o guia turista perguntasse por que ele fez isso. Existem leis para isso, que protegem os animais. Aí ele foi explicar. E disse que aquela ovelha já teve uma vez que ficou perdido 2 dias. Quando voltou suja. Voltou toda arrebentada. Ele teve que gastar muito para cuidar daquela ovelha. Aquela ovelha não obedecia, porque o pastor, quando ele chama, as ovelhas vai uma atrás da outra e segue. A ovelha, quando ela é tão medrosa que o barulho de águas torrenciais espanta a ovelha. A ovelha é o único animal que morre de sede se o rio estiver turbulento, mas ela não aproxima para beber. E aquela ovelha tinha dado muito trabalho para ele, e não tinha jeito. Aí o que ele fez? Ele quebrou a perna da ovelha. E ele estava disposto a carregar aquela ovelha no colo para levar a ovelha aonde tivesse água, mas para não fazer conforme o conselho que ele tinha ouvido dos seus amigos. Alguns amigos pegaram e falaram: vende essa ovelha, porque ela está te dando trabalho. Mas a ovelha é igual um animal doméstico. A minha cachorra, quando vê a minha esposa, ela deve estar lá no portão esperando a minha esposa. Enquanto minha esposa não chegar, se minha esposa for viajar, passar 1 semana fora, a Esté tem que ir lá, pegar ela no colo e colocar trancada dentro de casa. Senão ela não sai do portão esperando a Elza, não come, não bebe. A ovelha, ela entra também em depressão. E o pastor sabia que se ele fosse vender, ia vender para matar a ovelha, para aproveitar a lã e a carne. E ele não queria, porque ele gostava muito da ovelha. E às vezes Deus permite algumas coisas, não que ele manda. Presta atenção. Deus permite, está escrito no livro de Ezequiel, Deus permite a aflição. Deus permite as dificuldades, para que nós venhamos nos aproximar dele. Imagina uma criança, quando ela morre de medo de alguma coisa, ela tem um pesadelo à noite. Por incrível que pareça, desculpa, pai, mas ela vai gritar o nome da mãe. Mãe! Vai gritar o nome da mãe. Então nós só gritamos o nome de Deus, só temos intimidade com Deus no meio da aflição. Mas isso não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Aí você olha para a sua carne e fala: carne, não vai ser assim não. A gente vai entrar no jejum. Eu não vou esperar a aflição vir, mundo. São os 3 inimigos, né? A carne, o mundo e o diabo. Mundo, nem me viu. Agora eu vou para a consagração, vou para os cultos, vou para a oração. Nem me viu. Pecado, estou longe. Diabo, está repreendido em nome de Jesus. Nem me viu. Se aproxima para Jesus.
Ele quer ter comunhão contigo, igreja. Pastor, eu já tenho comunhão, eu estou orando, eu estou buscando. Então a palavra de Deus está dizendo para quem então? Então é para mim. Porque eu estou recebendo tudo aquilo que eu recebi. Tudo aquilo que eu preguei veio primeiro para mim. Eu preciso ter intimidade com Deus. John Wesley, ele reservava 4 dias de oração e meditação. No dia que ele não fazia isso, ele dizia: eu perdi esse dia para o diabo. Nós não podemos deixar o pecado ganhar terreno, a carne ganhar terreno. Não devemos perder nenhum. Olha para o rostinho aí, ó. Não devemos perder nenhum desses. Não devemos. Ah, aquele era rebelde. Jesus, eu não vou quebrar a perna de ninguém não, Jesus. Mas, Senhor, tem misericórdia, traz para perto, Senhor, ajuda, me dá sabedoria. Porque, infelizmente, ou felizmente, né, nós pastores seremos cobrados em dobro. Nós que pregamos a palavra de Deus seremos cobrados em dobro. As regentes, eu estou livre, você vai ser cobrada também em dobro. Os líderes vão ser cobrados também, desculpa, porque vocês são pastores auxiliares, estão pastoreando. As mulheres têm que ser exemplo, as que são regentes, jovens, irmãos e varões que são líderes e regentes, são exemplo para os demais. Se eu vivo uma vida leviana, sou insubmisso ao meu pastor, sou desobediente, eu estou fazendo com que o rebanho pereça também e seja desobediente. E isso não pode acontecer no nosso meio. Amém? Coloque a mão no seu coração. Pai, graças te damos, Senhor, pois cremos, ó Pai, na tua infinita misericórdia, no teu infinito amor. Cremos na tua graça, Senhor. Nós te louvamos, te reverenciamos, te respeitamos, ó Senhor, de todo o coração. Ainda que haja, Senhor, uma luta travada no mundo espiritual, nós te louvamos. Ainda que a dificuldade venha no mundo material, nós te louvamos, Senhor. Nós entendemos, ó Pai, que sem Cristo não conseguimos vencer. Sem o Teu Espírito Santo é impossível o homem vencer. Por isso te agradecemos, porque a igreja que aqui está, Pai, é uma igreja viva. É uma igreja comprada no sangue de Jesus Cristo. É uma igreja na qual o Senhor orou. Por isso, ó Pai, abençoa a vida do Teu filho. Abençoa a vida da Tua filha. Nos ajude a permanecer fiel, ó Pai. Nos ajude, Senhor, a continuar marchando como pessoas, ó Pai, com intimidade contigo, Senhor. Sermos chamados de filhos, assim, ó Pai, como muitos homens, como Moisés, Daniel, Isaías, Paulo, alcançou intimidade, Senhor, com o Senhor. Nós precisamos, ó Pai, ter intimidade, Senhor. A igreja, Senhor, o Senhor reservou coisas excelentes para nós, e nós somos a igreja, e precisamos desfrutar dessas coisas excelentes, ó Pai. Por isso, ó Pai, abençoa a tua igreja, fortalece o teu povo, enche da tua graça, Senhor. E eu te agradeço e te louvo, Senhor, pela vida de cada um dos teus filhos que aqui estão, pois sabemos, ó Pai, que o teu Espírito Santo tem nos auxiliado, tem nos fortalecido e nos enchido de graça. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos e te rendemos graça em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Retorno a palavra à nossa irmã Damares, que estará dando continuidade. Deus abençoe.